aí, Thiago, não é que eu estou aqui agora com a Lívia, da PepsiCo. Oi, Lívia, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente. Oi, Karina, tudo bem e vocês? Eu que agradeço o convite. Eu fico muito feliz toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre sustentabilidade. Ah, muito bom, a gente está muito feliz. Carreira essa que já por essência está fora do óbvio, né, Lívia? Porque todo mundo fala, né, de sustentabilidade, é um tema, né, tão abordado, mas quem é a Lívia da sustentabilidade? Conta um pouquinho para a gente primeiro como que você atua, né, hoje nessa área e quem é a Lívia? Conta um pouquinho para a gente. Tá bom. Olha, eu vou começar então pela minha formação acadêmica, que às vezes gera muita curiosidade. Eu sou formada em propaganda e marketing. Olha É uma lá. carreira não tão comum na área de sustentabilidade, né? A gente vê um pouco mais de engenheiros ou higienistas, e sou pós-graduada em finanças. Mas eu enveredei a minha carreira para a área do terceiro setor, começando a trabalhar como trainee no Banco Itaú e assumindo a área do Itaú Social. E desde que eu entrei nesse universo, eu me apaixonei pelo universo de governança, né, sustentabilidade e meio ambiente. E fui atrás, fiz muitos cursos, me especializei realmente em entender melhor o universo corporativo do terceiro setor e nunca mais abandonei. Fui para o outro lado do balcão, trabalhei em diversas organizações sociais de todos os temas que vocês podem imaginar, então desde apoio a pessoas com deficiência física até meio ambiente, e comecei a construir minha carreira, já são quase 20 anos de carreira, neste ambiente. E há 8 anos eu fiz uma mudança de papel, voltei para o segundo setor, vim para o lado de cá, né, empresa privada, para estruturar essa área de ESG na PepsiCo. E foi muito interessante, porque a gente tinha um viés, seguia uma estrutura global, com um viés muito voltado para neutralizar a nossa pegada ambiental. E estrategicamente a gente iria estar mais alinhado aos negócios, né? Porque sustentabilidade não é uma questão de filantropia, de ser bonzinho, é uma questão de sobrevivência para os negócios, né? A gente precisa cuidar dos nossos recursos naturais, a gente precisa cuidar das nossas pessoas e a gente precisa principalmente desenvolver a nossa comunidade, porque para ter um mercado saudável, para o consumo continuar acontecendo, e aí sendo bastante transparente, né, falando sobre bens de consumo, a gente precisa de pessoas e de uma comunidade saudável, economicamente ativa e com um meio ambiente protegido. Então, acho que é um pouquinho disso a minha trajetória. Hoje na PepsiCo, então, entrando um pouquinho no meu dia a dia, hoje na PepsiCo a gente tem alguns pilares, acho que as empresas estão cada vez mais estratégias para endereçarem as questões do negócio, né? Então, a gente vê aí outros exemplos belíssimos de cases de sustentabilidade corporativa, como a Natura, por exemplo, defendendo causas ligadas à Amazônia, ao meio ambiente, que tem tudo a ver com o que eles fazem, com o que eles produzem. E a PepsiCo também foi buscar pilares estratégicos. Hoje a gente atua principalmente com resiliência econômica, segurança alimentar e acesso e conservação da água, que também tem tudo a ver com o nosso negócio. A gente usa esse recurso em abundância para a nossa produção, para o nosso processo produtivo, e por ser uma empresa de alimentos e bebidas, nada mais importante do que garantir acesso e combater a fome num país que ainda passa muita fome, como é o Brasil. E resiliência econômica, ajudando o pequeno varejo e apoiando o Brasil, que teve uma crise bastante agravada pelo último ano e meio aí por conta da pandemia. Acho que, em linhas gerais, é isso. O tema é muito vasto, muito rico, né? Dá para a gente ficar aqui um tempão conversando sobre isso. Mas hoje, como a ideia aqui é a gente falar da carreira, né? Das dificuldades, dos benefícios da carreira, eu queria primeiro perguntar para você hoje, porque
né? Quem se importa ganha, né? Aquela história da ONU, né? Who cares win, né? Então, essa carreira tem muito a ver com o propósito, né? Com aquilo que você acredita, com a diferença que você quer fazer no mundo, né? É isso mesmo? Ou é uma carreira como outra qualquer? Como é que hoje você encara esse universo do environment social, né, e government, né, o ESG, né? É isso mesmo, Karina. Eu acho que a carreira de ESG é movida pelo legado. O que a gente quer deixar para esse mundo, né? Uma coisa que eu aprendi durante a minha trajetória é que a gente precisa estar bastante em linha com o que o universo corporativo está realizando, porque eu acho que é uma questão de sobrevivência, a gente precisa ser bastante estratégico, mas eu particularmente acho que a paixão é fundamental, é um ingrediente fundamental para ser bem sucedido, e aí a gente sabe que sucesso é muito particular para cada um, mas acho que para conseguir fazer a diferença. A minha descrição no LinkedIn, uma curiosidade, é uma executiva guiada pelo propósito e uma sonhadora, porque na verdade é isso. Eu tenho muita vontade de mudar o mundo e acredito muito que a gente usar uma ferramenta e uma máquina, que é uma empresa privada, ou se você está no terceiro setor, numa organização bem estruturada, usar em benefício deste propósito realmente faz a diferença. Então, acho que ter essa coceirinha dentro de si, de o quanto a gente pode impactar o nosso planeta e as pessoas, é um dos principais combustíveis para atuar na área de ESG. Acreditar que é possível e acreditar que cada movimento faz a diferença. Então, se você cuida de um projeto de empreendedorismo e um empreendedor entre milhares que são apoiados vão para frente, para mim já é vitória. Se a gente consegue economizar 5% em eficiência energética, em emissões de gases ou em recursos naturais como água, para mim é vitória. Então, eu acho que ter isso na sua essência, acreditar que cada um pode fazer a diferença no seu dia a dia e ser um multiplicador, né? Contagiar as pessoas com essa esperança mesmo, faz toda a diferença. E engaja muito, né? É uma área que tem muito engajamento, que as pessoas se sentem bem. A gente vê muito em programas de voluntariado, quanto as pessoas se mobilizam para ajudar e para impactar a outras pessoas. Então, a gente precisa ser uma área click to call. A gente deixa tudo redondinho para mobilizar e engajar outras pessoas, para que mais e mais pessoas e outras áreas tenham transversalmente a sustentabilidade no seu dia a dia. Não, muito legal. E agora você falou do transversalmente, né? Queria puxar um pouquinho esse gancho, porque assim, você falou, eu me formei em marketing, né? Essa foi a sua graduação, porque também não existe uma faculdade de ESG. Não é assim que funciona, né? Então, você dentro dos seus colegas aí e outros profissionais que trabalham nessa área, em empresas, né? E toda essa bagagem aí que você traz, você já deve ter se deparado aí com profissionais de diversas formações, né? E aqui na Facens a gente tem as formações na área de engenharia, né? Arquitetura, tecnologia e agora também na área da saúde. Ou seja, todas as áreas que, na verdade, né, quando a gente fala de meio ambiente, a questão social e governança, não tem como escapar, né? Todas as áreas acabam sendo atendidas. Mas como é que você enxerga, como que hoje um engenheiro, de repente, que está fazendo engenharia civil, um arquiteto, um tecnólogo que desenvolve jogos, né? Enfim, como que esse profissional pode estar atuando nessa área? Tem espaço para ele? Qual seriam os primeiros passos? Como é que você poderia dar essa dica aí para a gente? Tá bom, eu acho que realmente não existe uma formação acadêmica específica, a gente tem engenheiros ambientais,
que cuidam de uma parte mais técnica, né, desenvolvendo projetos de eficiência e de produtividade, e aí é bastante técnico, mas pensando de forma mais holística e macro, não existe hoje uma formação específica. Então, o que eu, e aí eu vou falar da minha experiência, da minha formação e do que eu busco em pessoas para trabalhar nessa área. São soft skills, que a gente costuma dizer, né? Então, são as habilidades das pessoas inerentes à formação. Eu acho que a formação é importante porque a gente trabalha de forma bastante pragmática, então a gente constrói planos de ação, a gente constrói orçamentos, a gente faz relacionamento. Exatamente, a gente faz relacionamento com outras áreas, então essa parte técnica é importante e essas áreas, engenharia, arquitetura, são grandes aliados, porque eles têm um pensamento bastante lógico, bastante pragmático, e acho que isso é uma vantagem competitiva, mas acho que é o desenvolvimento dos soft skills, do perfil que fazem realmente um bom profissional de ESG. Então, uma pessoa que tem uma visão bastante estratégica, que consegue conectar os pontos, que consegue visualizar como que desenvolver uma campanha, por exemplo, de marketing relacionada à causa, pode fomentar e acelerar o ganho do território de uma marca, ou como a gente pode ajudar a nossa área de operações e vendas, aumentando produtividade, consumindo menos recurso. Então, essa parte de pensamento lógico, comprometimento, curiosidade, eu acho que curiosidade é uma das coisas mais interessantes no perfil de um profissional de ESG, de sair daquele status quo. Não é porque a gente pensa não é porque sempre foi feito assim que tem que continuar sendo feito assim. Então, eu acho que essas habilidades de pensar sempre em inovação, curiosidade, comprometimento e pensamento estratégico e lógico são as principais características hoje que o mercado valoriza num profissional de ESG. E tem preconceito? Tem, lá veio o cara que abraça a árvore. Eu acho que tem ainda. Como é que funciona isso, né? Como é que você enfrenta hoje e fala assim, não, peraí, essa área é uma área que prevê resultados, que a gente vai fazer uma empresa diferenciada quando a gente está com esse pensamento, que eu vou colher, né, frutos a longo prazo. Como é que eu provo isso para a diretoria? Como é que eu provo isso para o mercado, para mim mesmo, né? Como que... porque, assim, como a gente falou, né, as carreiras mais lógicas, mais pragmáticas, a gente enxerga rápido os resultados. Aqui, não, a gente tem que ter uma visão mais holística. E como é que você acha que é isso hoje? Eu acho que existe muito esse viés inconsciente de que a área de ESG é filantropia por filantropia. Eu já fui chamada de biodesagradável, de ecochata. Então, existe ainda um caminho para desmistificação. E eu acho que alguns exemplos já vêm se concretizando de forma muito empírica. Recentemente, no último IPO da BlackRock, uma das maiores, se não a maior empresa de asset de investimentos, o CEO, na declaração do último IPO negociado pela BlackRock, definiu que só iria negociar papéis, enfim, ações de empresas socialmente responsáveis. Eu acho que é uma questão de longevidade. Então, cada vez mais as empresas vêm se posicionando de forma com muito propósito e fechando cerco mesmo, não tendo muito para onde fugir. E eu acho que uma forma de gerar comprometimento, isso já vem acontecendo em algumas empresas que eu converso bastante, é alinhar os objetivos de negócio e até mesmo a participação nos lucros, os bônus, né, os famosos bônus das empresas privadas, a desempenho sustentável. Então, o quanto uma empresa é capaz de produzir, ter mais produtividade, consumindo menos recurso, ou o quanto desenvolve as suas pessoas, né, pensando em ESG na sua totalidade, né, a saúde dos seus funcionários, flexibilidade e qualidade de vida, tudo isso está dentro do ESG. Então, atrelando as metas de negócio.
estando nos planos anuais das empresas e atrelando aos resultados e desempenhos. Eu acho que uma boa estratégia para que uma empresa realmente seja genuinamente comprometida com os resultados de ESG é colocar no planejamento estratégico, nas entregas, nos resultados e nas metas, influenciando, inclusive, nos nossos bônus. Eu acho que esse é um caminho sem volta e que cada vez mais empresas têm se posicionado. A gente vê gigantes, né? A própria PepsiCo, que é a segunda maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, desde 2006 já trazendo essa jornada de vencer com propósito. Porque não adianta, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem visto cada vez mais não adianta acelerar o nosso negócio dobrando o nosso tamanho, a nossa participação no mercado e vendo o meio ambiente e a comunidade, a sociedade ficando para trás. Se a gente não tivesse saudabilidade dos nossos stakeholders, e aí na mais ampla, na maior amplitude da palavra, pensando desde a nossa cadeia de fornecimento até o nosso consumidor final, todo mundo tem que ser acelerado na mesma velocidade. Muito bom. Não é crescimento por crescer, né? Exato. Realmente crescer com qualidade e olhando o entorno. Afinal, a gente cresce quando todo mundo cresce junto, né? Exatamente. E aí, assim, você entende que essa é uma carreira que para os próximos anos existem oportunidades muito interessantes, que vale a pena agarrar, ou é uma carreira ainda que vai sofrer alterações muito importantes? Como é que você enxerga para os próximos anos o profissional da área de ESG? Olha, Karina, eu acho que é uma tendência que não vai voltar nunca mais ao status que era. Como eu costumo dizer, a gente cresceu tanto que não cabemos mais na mesma caixinha que ocupávamos antigamente. A perspectiva para o futuro da carreira de ESG é de realmente crescer muito. A gente já vê empresas com pessoas fazendo parte do board e do comitê executivo com responsabilidades de ESG, relações governamentais e assuntos corporativos. Tamanha a importância. Principalmente, que, como a gente já falou anteriormente, por estar se tornando transversal em todas as áreas. Então, a gente tem profissionais de supply chain, por exemplo, olhando para isso, pensando em fornecedores com um trade mais eficiente, mais sustentável, mais reciclável. A gente vê pessoas da área de logística pensando em frotas verdes, a PepsiCo é um belíssimo exemplo disso. Então, em finanças, por exemplo, em como é que a gente tem mais saudabilidade econômica. Então, acho que em todas as áreas, exatamente, assim, acho que em todas as áreas do RH, né, pensando em diversidade, inclusão, em equidade racial e de gênero, até uma área como supply chain, por exemplo, desenvolvendo fornecedor e buscando um hub de fornecedores cada vez mais sustentáveis. Então, existe uma cadeira de ESG dentro de todas as áreas, cada vez mais, pensando em montar, em criação de dashboards, em scorecards, que tenham, como um projeto mesmo, como gates a serem completados dentro de um pensamento sustentável. Então, eu acho que até transcende uma área de ESG. Acho que a área de ESG em si, como a que eu trabalho, tem muito potencial para crescer e tem potencial para a gente se infiltrar em outras áreas, em ser um pezinho, em aumentar nossa capilaridade e ser um bracinho dentro de todas as outras áreas. Muito legal. E aí, se você deixar um recado hoje para um profissional que está se formando numa área técnica, né, ligada à engenharia, arquitetura, enfim, tecnologia, mesmo a saúde, que recado você deixaria aí, né, para olhar para todos os projetos com esse olhar? Como é que você deixa um recado final aí para a turma? Tá bom. Olha, o recado que eu deixo é de que escolher trabalhar com ESG, independente da sua formação acadêmica, é saber que as suas ações, da menor a maior, vai impactar pessoas no mundo inteiro
e que o seu legado é eterno. Não menosprezando outras áreas que são igualmente importantes, mas você, aluno, que hoje ainda está se formando, que optar por seguir nessa carreira, pode fazer a diferença, pode mudar o mundo. Realmente você tem na sua mão a oportunidade de virar a chave, de fazer a diferença, de impactar positivamente o meio ambiente, pessoas, interna e externamente a sua empresa, a sua vaga, e deixar um legado, e que vai ser eterno. Eu acho que se você tem essa vontade de contribuir para um mundo melhor, essa é a carreira que você deve escolher. Muito bom. Não, muito obrigada, Lívia. Eu queria ficar aqui conversando com você um tempão mais, né? Tem muito assunto para falar do tema, mas eu queria saber se você queria deixar um contato aí para o pessoal, se quiser saber um pouquinho mais, quiser ter uma oportunidade de conversar com você, se você pode deixar o seu LinkedIn, enfim, e o pessoal se conectar a você, pode ser? Claro, eu adoro trocar ideia, principalmente com essa juventude que tem fome de inovação e de vontade de fazer a diferença. Hoje são vocês que escolhem onde vocês querem estar, não mais as empresas, vocês têm esse poder e usem muito bem ele. Podem me procurar, meu LinkedIn é Lívia Rossini Fávaro. Meu e-mail, podem mandar e-mail para livia.favaro@pepsico.com e eu vou adorar me conectar com vocês. E eu agradeço demais a oportunidade, Karina. Acho que quanto mais pessoas a gente contagiar com essa energia de mudar o mundo, melhor. Eu conto muito com a energia de vocês para fazer a diferença para o nosso futuro. Nós é que agradecemos demais. Eu já estou aqui apaixonada pela sua energia também, pela vontade, né, de mudar o mundo que a gente tem, a oportunidade que a gente tem com tudo isso. Então, estou aqui muito feliz, agradecida da sua participação. Espero que seja a primeira de muitas outras participações aqui no Plugin. E a gente se encontra em breve, né, Lívia? Um abraço. Combinado. Obrigada pelo convite e conta comigo sempre. Um beijo, Até gente. mais. Tchau, beijão. Tchau.